Olá, muito bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Parashá da semana. A Parashá da semana é a Parashá Ekev, ou Ekev, como algumas pessoas falam. A gente vai abordar aqui, nessa Parashá é muito rica, tem muitos detalhes e Bezerra Hashem a gente vai falar sobre todos eles, se ter tempo, tá? Por quê? Porque lembrando que a gente tinha dois hábitos, na verdade, um de fazer um estudo, enviar o arquivo pelo WhatsApp, a gente deu uma pausa, e um outro é que a gente mandava áudios para as pessoas, que a gente fazia o seguinte: depois do meu estudo semanal, eu pegava um Uber e no Uber eu conseguia fazer a leitura silenciosa ali, bem estruturada, e mandava o MP3. Eu não estou mais conseguindo fazer isso, né, por motivos óbvios financeiros, mas a gente também, e eu estou tentando agora acordar mais cedo, umas 4h30, 5 horas, para poder fazer o estudo em vídeo, já que as crianças estão dormindo e a gente consegue fazer um estudo mais com áudio melhor. Bem, então é isso, é o tempo que a gente tem. Então vai por vídeo. Todos os MP3 das aulas anteriores estão numa pasta que a gente está mandando também para o pessoal do grupo de estudos. Ron? Ok, vamos lá. Parashá Ekev, Mezuzá e Suborno Divino. Só um detalhe importante: parece que tivemos um problema com o número de telefone da Ben Levi, que patrocina esse estudo. O WhatsApp está fora do ar e eu vou precisar verificar com eles, tá, a possibilidade de voltar com o contato, ou quem vai fazer o atendimento, mas eu vou avisando, tá? A gente vai avisar, a gente vai dar mais informações em breve, mas contato pelo WhatsApp a gente não está conseguindo. A empresa vai voltar a fazer o atendimento. Eles não pararam de patrocinar, não pararam de ajudar esse projeto, e a gente só está esperando, aguardando como é que vai ser esse contato. Ok, vamos lá. Parashá Ekiv. Dois assuntos que a gente vai falar aqui. Se Deus quiser, a gente vai falar mais coisa. É sobre Mezuzá e suborno divino. Existe suborno divino? Deus aceita suborno? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai falar sobre outros temas. Vamos começar aqui, depois a gente vai falar sobre os outros cursos que a gente tem que estão com vídeo no canal aqui no YouTube. Ron, vamos lá. A leitura dessa semana de Varim, Deuteronômio, do 7, 12, Perek 7, Passuco 12 até o 11, Perek 11, o Passuco 25. A mitzvah da mezuzá. A Parashat Ekev traz novamente o mandamento de colocar a mezuzá na porta. Lembrando que é um ciclo de renovação, né, onde Moshe Rabbeinu ele vem narrando os últimos acontecimentos e o que está acontecendo também no povo. Então ele rememora, né, o fato do povo estar em contato com a Kadosh Baruch Hu. E as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O que significa? Primeiro, e as escreverás nos umbrais das suas casas e nas suas portas é a mitzvah da mezuzá. É um pergaminho, um klaf, escrito à mão por um sofer stam, contendo trechos do Shema Israel, que está em Dvarim 6, 4, 9, 11, do 13 ao 21. E só um detalhe importante é que a mezuzá precisa estar kashar, precisa fazer pela Lahá, pela Torá, a gente precisa fazer duas verificações para que o texto do pergaminho que está dentro do invólucro esteja perfeito. Essa verificação acontece a cada 2 vezes a cada 7 anos, que pode ser em cada 3 anos e meio, tá? Mas tradicionalmente a gente faz a verificação a cada ano. É o bom. A regra pela Halakha é 2 vezes, desculpa, a cada 7 anos, mas a gente faz por uma questão de
enfim, tem uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente faz anualmente. Nachon é colocado no batente direito diagonal, inclinado levemente para dentro, esse é o costume Ashkenazi, ou vertical, que é o costume Sfaradi. Então, o costume Sfaradi é vertical, Nachon. Alguns Sfaradim usam também na diagonal, né? Porque havia uma discussão antigamente que a discussão era: a gente coloca ele horizontal ou vertical? Então os Ashkenazim decidiram colocar, decidiram não, né? Chegaram num consenso para manter ele na diagonal, enquanto os Sfaradim continuam com a mezuzá na posição vertical. Nachon? Significado segundo comentaristas Sfaradim. O Rambam, em Hilchot Mezuzah 6.13, diz o seguinte: Shneemar, cada vez que a pessoa entra e sai, encontra a Mezuzah. Deve se lembrar do amor a Kadosh Baruch Hu, do amor a Deus, acordando do seu sono mundano. Então, segundo o Rambam, a Mezuzah é uma espécie de despertador que nos tira de uma espécie de transe secular, né, de uma conexão com esse mundo externo, e a gente abre uma conexão maior com Deus. Mas o que ele quer dizer com sono? E a gente acordar e se lembrar do amor divino. Só para lembrar o que significa o sono dentro da Torá e dentro da cultura judaica, o sono é 1/60 da morte. Então, se você vive uma vida em um sono metafórico aqui por Rambam, onde você vive a sua vida sem se despertar ou sem lembrar das mitzvot de Hashem, você tem 1/60 do sono, que é 1/60 da morte. Ou seja, a pessoa que se conecta com uma mezuzá, né? E aí a gente tem, vou falar que isso aqui, quando eu vou falar pessoa, eu vou falar, lógico, sobre Adam, mas há Rabanim que falam também sobre os não-judeus que não devem colocar mezuzá, mas podem colocar mezuzá em alguns casos sem abrahá. Sem abrahá de mezuzá, porque na verdade a obrigação é um símbolo judaico, né? E é uma obrigação do Yehudi, do judeu. Então, se a pessoa não tem obrigação, pode ser que essa pessoa desrespeite a mitzvah. Por que desrespeita a mitzvah? Porque existem várias regras relacionadas a mezuzá. Uma delas é que ela tem que ter 2 invólucros, ela tem que estar envolvida 2 vezes, com uma proteção do nome sagrado, que o nome divino tem que ser protegido por 2 vezes, não pode ser colocada no banheiro. Ela tem que ter uma série de aplicações, porque a obrigação de fazer e de vivenciar uma mezuzá tem que ser do judeu, então tem que ser comprado. Enfim, tem várias questões relacionadas a mezuzá, então a não ser que seja um não-judeu, que ele seja observante das 7 leis de Noach, e não só observante. Essa semana eu estava lendo sobre que o Ben Noach, ele deve estudar a Torá, ele não tem a mitzvah do estudo da Torá, né? Como o judeu tem a mitzvah do estudo da Torá, ou seja, cada vez que ele estuda a Torá, ele recebe o mérito de estar estudando a Torá. Já o não-judeu, ele não tem esse mérito, porque ele não tem a obrigação do estudo da Torá. A obrigação do estudo da Torá é como das mulheres, eu vou explicar o que significa. Significa que a mulher tem a obrigação de saber a Torá para a prática de que ela precisa praticar a Torá. Inclusive, em algumas mitzvot, as mulheres sabem mais alachot do que os homens, né? Justamente por causa da prática. A prática que a mulher tem que ter em relação a algumas mitzvot, como, por exemplo, Nidah, Kashrut e etc. Então, a mulher ela não só tem que estudar, mas ela precisa estudar para que possa melhorar a sua prática. Porém,
A diferença da mitzvah, do estudo da Torá da mulher, do estudo da Torá do homem, ele esbarra justamente nisso. O mérito do homem está unicamente no estudo da Torá, e o mérito da mulher está na prática desse estudo, ou seja, ela estuda para poder praticar, e o mérito dela está na prática. E o mérito do homem não está na prática necessariamente, mas está no próprio estudo da Torá. Mesma coisa em relação ao não-judeu. Agora, o estudo tem que ser para que ele possa praticar melhor as 7 leis de Noach, e não necessariamente porque o estudo da Torá vai dar mérito para ele. Agora? Ok, vamos continuar aqui. Deixa eu só ter certeza de que o microfone está realmente ligado aqui. Ok, ainda sobre as regras de mezuzá, Rav Avad Yosef Sechet Tzaddik Kadosh Levrachá destaca que a mezuzá é um escudo espiritual, magen, que protege tanto fisicamente quanto espiritualmente, não como um amuleto, mas uma lembrança constante de Hashem. Então, é lógico que existem discussões, existem rabinos especialmente racídicos que falam que a mezuzá, ela sim é um amuleto, né? Os Sefaradim, eles têm uma certa dificuldade quase sempre em aceitar o conceito de amuleto, porque o amuleto não é uma coisa positiva dos outros povos, né? Especialmente no Torá também, que, enfim, não é um conceito tão positivo de falar. Então, o Rav Avad Yosef, ele vai pelo sentido de que ele não é um amuleto em si, mas ele sim protege como algo que, por causa do lembrete, né, por causa da nossa conexão, desse despertar que o Rambam diz, a gente se conecta com Hashem, e pelo fato de se conectar com Hashem, a gente sim tem o mérito da proteção. Então, a mezuzá na prática, ele é uma mitzvah que tem uma consequência direta para nossas vidas como proteção. Você pratica a mezuzá e você tem ali uma consequência. Só que existem aí duas questões, tá? A prática stam de você fazer, ou seja, você faz por fazer, você tem um mérito. Eu não vou desmerecer quem faz sem entender 100% o mérito do que está fazendo, porque pelo menos está obedecendo a Hashem, mas existe a mitzvah, ela tem sempre, toda mitzvah ela tem um plus, que é quando você coloca lishma, quando você faz algo lishma. E o interessante da mezuzá é que você tem dois momentos importantes. Quando você coloca a mezuzá e faz a brachá, existem lugares onde você não faz a brachá, que é um lugar que não é habitável, onde não é possível você habitar naquele lugar, que é algum ambiente que tenha menos de 2 cúbitos de largura por 2 cúbitos de horizontal e vertical, 4 cúbitos de tamanho, ou seja, 2 metros por 2 metros. Se você tem um ambiente que é menor que 2 metros por 2 metros, você não tem obrigação de fazer a brachá na hora de colocar, mas sim você pode colocar, exceto, obviamente, no banheiro, independente do tamanho. Ok, vamos lá. Inclusive, isso é uma questão também do carro, né? Você não tem a obrigação de colocar no carro, mas sim, você pode colocar no carro sem brachá. E quando você colocar, você tem sim o mérito não da obediência da mitzvah, mas sim do lembrete dessa conexão divina que o Rambam fala. Aplicação prática. Cumprir a mitzvah com hidur, com beleza e cuidado, usando o pergaminho de qualidade, revisado a cada 3 anos e meio, como a gente já falou. Interessante falar também com as regras de criação da mezuzá. Tem que ser feito exatamente na ordem, não é como necessariamente o Sefer Torah ou esqueci agora a palavra, a carta uma carta, é o livreto, não sei se assim traduz, não sei se é positivo falar isso, mas a Megillat Esther, tá? A Megillat Esther, não é livro, mas enfim, a história de Esther é um livro que você pode também fazer fora da ordem, mas a mezuzá tem que ser exatamente seguindo
o Seder, né? A ordem de escrita. Tem que ter um cuidado especial também em alguns lugares com o nome sagrado. Tem que ter algo especial apenas para o nome sagrado. Tem que ter linhas. Obrigatoriamente tem que ter linhas. Tem que ter espaço entre a borda e o texto. Enfim, tem algumas regras e tal. E o texto não pode rachar e quebrar com o tempo, né? Por ressecamento. E também tem que estar escrito de uma tinta especial e vívido. Beleza. Próximo ponto. Ao tocar a mezuzá, é costume levar a mão aos lábios em sinal de amor à Torá. Uma coisa importante sobre todo o Sefer Torá, a gente vai fazer. Deixa eu colocar aqui. Só para abrir um adendo, tá? Eu, vez ou outra, eu estou anotando aqui. Tem esse curso Vida e Cultura Judaica. Nele a gente fala sobre vida eterna, salvação da alma, alma e os seus 5 níveis, Leviatã, Satã, inferno Gehinnom, pós-vida e jornada da alma, alma do dinheiro, o segredo dos nomes sagrados, era messiânica e Mashiach e tipos de pecado. Pode ser que tenha mais coisa, porque todo isso aqui está falando sobre a vida e cultura judaica, não necessariamente sobre a Lakota, mas o que o judaísmo pensa sobre cada um desses temas, tá? E a gente está crescendo sempre mais coisa, porque cada vez que a gente passa por um assunto, ele está ligado com o outro, ele vai sendo crescido. É muito interessante que a gente começou sobre esse assunto aqui. Primeiro, esse assunto aqui, que é bem diferente do que as outras pessoas estão acostumadas, que as pessoas não sabem que o dinheiro tem alma. Depois a gente veio para cá e aí foram aparecendo outros temas relacionados. Então, isso é muito interessante porque a gente acabou trabalhando outros temas que acabou surgindo. E aqui, como a gente está falando sobre mezuzá, né, e a gente acabou falando sobre a beijar a Torá, e aqui talvez seja um ponto a gente falar, que é Sefer Torá, e eu acho que também vale a pena a gente falar sobre sinagoga. Tudo sobre assunto. Então, assim, às vezes a gente vai tendo algumas coisas que são importantes de falar, que às vezes estão relacionadas. Aqui, por exemplo, eu vou só dar um ano passando, mas lá no curso a gente vai falar sobre tudo sobre Torá em si. A mezuzá, ela nada mais é do que um pergaminho sagrado, ou seja, ele é a própria Torá. Lógico que aqui está em um tamanho muito menor, só com um pedaço do texto, mas ele é a Torá em si. Então, o costume de beijar a Torá, porque não é idolatria, né? Uma vez uma pessoa me questionou, mas, poxa, a gente beijar uma estátua é idolatria. Por que os judeus beijam a mezuzá e também beijam uma informação importante? A gente também beija também o Sefer Torá, a gente beija também o livro, o rolo da Torá e também o Rumash também, né? A Torá impressa. Por que a gente faz isso? É porque, olha só, a gente não beija uma pessoa que a gente ama. Mas aí também eu já ouvi isso também em outras religiões, que ele beija aquela estátua porque lembra a pessoa que ama. Então, ao contrário, a gente não lembra a pessoa que a gente ama. A Torá, ela é a essência de quem é Deus. Então, a própria Torá, nos níveis superiores, ele é Deus. A Torá, então, ela é parte da alma, parte do Espírito Divino. E se ela está num corpo, aquele corpo está vivo. Então, ao contrário de uma estátua que é uma estátua morta, não contém vida, o Rumash, o Sefer Torah e a Mezuzá, ela contém a palavra viva de Deus. Então aquele corpo que está envolvendo ali, ele tem vida, ele não é um corpo morto, ou ele não é um símbolo de algo. Na verdade, aquilo ali está vivo, embora a gente não consiga ver com nossos olhos físicos, ali tem uma vida ali dentro, porque a Torá, ela dá vida para todos nós, inclusive para o Rumash ou para o Sefer Torah. Então, naquele momento, a gente está de forma... como é que eu vou dizer isso? A gente está embelezando a Torá de Hashem e conseguindo beijar Hashem, não a mezuzá, não o Sefer Torah, mas a essência de quem é Deus. Porque a gente tem a certeza que a palavra de Deus é o próprio Deus. Obviamente que a gente não olha para aquilo ali como se fosse Deus, não é um pedacinho de Deus, não.
ele é como se fosse um portal para que nós pudéssemos alcançar a essência da Shekhinat Hashem, da vida de Deus. Eu sei que é um conceito muito difícil para quem não tem esse contexto, e por isso a gente fez aquele curso sobre vida judaica e costume judeu, e lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Melhor do que isso também, existe um curso nosso, inclusive está no nosso site Yaakov Ben Lev. Lá tem também um curso lá sobre Perkei Avot, que tem o texto online e também as aulas lendo e comentando cada texto do Perkei Avot. E lá tem uma profundidade nesse livro, pouco a gente sabe, mas tem uma profundidade muito grande no Perkei Avot, e que lá tem algumas coisas fantásticas sobre a essência divina, e o comentário está excelente também. Vamos lá. Segundo assunto, a gente já falou bastante no primeiro, mas vamos tentar falar um pouco sobre isso aqui e depois correr nos outros assuntos da Parashá, se Bezrat Hashem, se tudo der certo, porque a gente tem horário também para terminar. Uma pena. Vamos lá. Hashem não aceita suborno, tá? Loekar Shechad, ele não aceita suborno. Em Devarim 10, 17 nós lemos: pois a Kadosh Baruch Hu Elokeinu, vosso Deus, né? Hashem, vosso Deus, é Elohim dos poderosos. Ele não mostra favoritismo e não aceita suborno. O que significa suborno para Hashem? Rashi explica que não se trata de suborno material. Obviamente seria impossível, porque não tem nada que agrade a Hashem, nada nesse mundo que possa estar no nível supremo de Hashem. E para entender melhor disso, você vai ter que aprender lá o nosso curso de Perkei Avot, que está lá gratuito também no site, mas também o mais profundo também no nosso curso, também para os nossos apoiadores, para quem apoia e recebe o mérito espiritual desse trabalho. Mas a tentativa de compensar mais ações com boas ações, como se uma mitzvah pudesse apagar uma transgressão sem o devido arrependimento. Ou seja, é óbvio que você não consegue fazer o Tikkun Olam. Eu vou até colocar esse adendo aqui. Tikkun Olam com Teshuvah. Teshuvah é uma reparação com mudança de comportamento. Sem esses elementos, é uma tentativa vã de subornar Hashem. Então, o que é Tikkun Olam? Tikkun Olam, vou explicar, é a reparação do mundo. É toda vez que tem um ato negativo, a gente coloca um ato positivo para reparar aquela energia negativa que é a ação ruim, né? Ação não boa, ação de contrário de obediência a Hashem, ela gera no mundo. Cada ação de desobediência gera ali um shedim, uma energia negativa, um demônio. Já uma ação positiva, ela gera um malach, ela gera um anjo e uma energia positiva no mundo. O Tikkun Olam é justamente enxertar uma energia positiva onde antes havia uma energia negativa, como ação negativa. Então, e a Teshuvah é o retorno ao caminho de Hashem, é o caminho correto, que a gente traduz como arrependimento, mas na verdade ele é o retorno a uma boa ação, a uma ação positiva novamente, para que possa mudar o comportamento. O Sifri lhe comenta o seguinte: mesmo que se alguém faça muitas mitzvot, né, ou seja, obedeça muitos preceitos, muitos mandamentos, mitzvot AC, mitzvot para você fazer alguma coisa, ou mitzvot lot AC, de não fazer alguma coisa, que é onde a gente fala não faça isso, não faça aquilo.
isso não anula a necessidade de corrigir suas transgressões. Você precisa não só obedecer a Hashem, mas consertar e corrigir as transgressões. Fazer, no caso, o Tikkun Olam, a reparação do mundo, consertar o mundo. Bom, mas vamos lá, mas e a Teshuvah? E a Teshuvah, o Talmud, em Rosh Hashanah 17 Amud Bet, ele ensina que a Teshuvah genuína, a Teshuvah Gemorá, pode mudar decretos severos. E aqui eu vou fazer só um adendo importante. Um decreto, eu não me lembro com quem que eu aprendi, mas é um conceito bem amplo e geral da Torá. Eu lembro da pessoa que me ensinou, foi o Rav Binyamin Karagila. Tá? Ele ensinou o seguinte: um decreto contrário da bênção. Eu vou escrever aqui o contrário da bênção, porque vocês sabem o que é o contrário da bênção. Então, um decreto do contrário da bênção é dado para uma pessoa por Hashem. Por Hashem. Porque alguém iria contra a vontade divina de mudar um decreto. O que isso significa? Gente, se Deus disse que aquela pessoa ela vai sofrer por alguma coisa, por que a gente vai pedir e ir contra a vontade divina? Por exemplo, uma pessoa foi longe de nós, uma pessoa fica doente. Se essa pessoa fica doente, para que a gente vai rezar para curar essa pessoa? Se é um decreto divino que aquela pessoa especificamente tem que ficar doente. Ou se alguém está passando por um perigo de vida, não é a vontade divina que aquela pessoa fique com aquilo ali, ou seja por um aprendizado, ou seja por um decreto divino, ou seja porque a pessoa saiu da proteção divina e agora ela está diante do seu próprio destino. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Acho que a Pratita eu já comentei muito brevemente, não me lembro em qual paraxá dessa semana ou desse ano, mas eu falei sobre a Pratita, como é que Deus age com a pessoa que obedece a Hashem e a pessoa que vive no destino dela, né? que é diferente, ou seja, vive pela força da natureza. Esse tema não vai se estender muito, mas a verdade é que existe um decreto para todas as pessoas. Ok, a gente entendendo que Deus é soberano e que essa é a vontade divina, por que a gente vai rezar para mudar uma vontade divina? Aí que está a questão. Quando a gente reza, a gente não muda o decreto divino. A gente muda, sim, a pessoa. Se a pessoa Yaakov, vou até escrever isso aqui. Se a pessoa Yaakov recebe um decreto, precisamos rezar para que esse Yaakov se torne ele mais elevado. O Yaakov, vou escrever assim, o Yaakov elevado não merece o decreto divino que veio sobre o Yaakov Stam. Vou colocar tipo Yaakov Stam antes da transformação pela reza. Vocês entenderam? Então eu não mudo o decreto.
pessoa. Aham? Vamos lá. O Rambam, em Hilchot Shuvah 2:4, diz que o arrependimento verdadeiro transforma até pecados intencionais em méritos, em zechuyot. Só para entender o seguinte, tá? Segundo a Torá, cada pecado que foi feito antes da Teshuvah e antes do Tikkun é considerado como peso de mitzvah pós arrependimento. Ou seja, cada pecado que foi feito antes, lógico que a gente tem o estudo que tá lá, que eu já mostrei para vocês, tem alguns momentos que a pessoa perde o direito do seu Olam Haba. É possível perder o Olam Haba pelo judaísmo? Sim, é possível. Existem vários exemplos no Talmud e também na Bíblia, no Tanakh, e a gente mostra, tem um estudo que já está no YouTube, mas também está muito mais aprofundado dentro do nosso site de estudos, tá bom? Dentro do nosso curso para os nossos apoiadores, para quem apoia esse trabalho e recebe os méritos da iluminação, os zechuyot, o zechut, o mérito e o brilho desse estudo aqui, e do ato que está fazendo sobre as outras pessoas. E você só vai entender isso só quando você estudar esse curso que também tem parte dele no YouTube, né? Ok. A diferença, o suborno é tentar comprar benevolência divina sem mudar a sua conduta. E obviamente que isso é uma ilusão, porque é impossível alguém oferecer para Hashem algo que ele já não tenha. Teshuvah, a transformação interna e o abandono do pecado, confissão, fazer vidui, fazer a confissão do pecado e o compromisso de não mais repetir. Mudar decretos celestiais, o Midrash Tanhumá, falando sobre Ekev 11, ele afirma: a oração e o arrependimento e a caridade afastam o mau decreto. Justamente pelo fato que a gente já comentou mais acima. A teshuvah funciona porque o decreto é baseado no estado espiritual da pessoa. Ao mudar, ela se torna literalmente outra pessoa. Adam Acher, não sendo mais o alvo daquele decreto, aquilo que a gente já tinha falado lá em cima. Então a pessoa, ela se torna uma Adam Acher, uma outra pessoa, e por isso o alvo muda, ele vai para outra pessoa. Aplicações práticas. Mezuzá, relembrar constantemente a presença divina e despertar de um sono que as outras pessoas estão, que é um cheirinho da morte para Hashem, e talvez seja isso que a Torá ela fala sobre que o Mashiach ele vai cheirar o pecado das pessoas, ele vai cheirar quem é ou quem não é. Talvez seja até esse cheiro da morte, não sei, pode ser, nunca vi isso escrito, mas aí dá para talvez fazer algum estudo para tentar saber um pouco disso. Ok, suborno divino, não confiar apenas em boas ações para compensar pecados, mas buscar a transformação real por meio da teshuvah e também do tikkun olam. Mudança de decreto, saber que a conduta atual define a providência divina, a hashgacha pratit. Mudar a conduta muda também o julgamento. Referências aqui, Torá, Rashi, o Sifri, o Talmud Bavli, o Rambam, nas Hilchot Mezuzah e o Midrash Tanhumá. Tem um outro estudo aqui, eu preciso dar uma pausa, talvez eu consiga fazer essa semana, talvez não. A gente separou aqui um estudo sobre a paraxá mais geral, sobre todos os assuntos, e também sobre a Haftará, está lá em Yeshayahu, Isaías 49,
Não sei se vai dar tempo para poder fazer, mas Bezerra Hashem a gente consegue fazer na semana que vem outros, enfim. Se não, a gente vai estar com isso também lá no site. Na RON, infelizmente a gente queria poder fazer muito mais estudos em áudio, mas infelizmente nesse momento falta um pouco de dinheiro para poder fazer esse estudo com áudio bonitinho, sem interferência e tal. Mas em breve, Bezerra Hashem, a gente vai fazer. Lembrando que os nossos apoiadores não só recebem o mérito, mas ajudam projetos sociais, ajudam na reabertura da nossa escola, ensinar crianças e também Bezerra Hashem, remédio para os idosos também e também os nossos outros projetos sociais. Obrigado pela sua ajuda e em breve a gente tem mais estudos aqui. Shalom, shalom.